Conversar agora com o Dr. Samuel Marques, que é médico clínico geral, e a gente vai falar, Dr. Samuel, até aproveitando aqui para fazer um alerta, porque os casos de doenças respiratórias, pneumonias e, enfim, diversos tipos de doenças respiratórias costumam ter um impacto muito maior em pessoas idosas. Nós tivemos o Papa Francisco internado por 38 dias em razão de problemas respiratórios, ele teve uma pneumonia e também teve uma série de outras doenças respiratórias. E nós tivemos também uma morte muito significativa aqui no Piauí, do empresário José Elias Tágera, que também morreu vítima de pneumonia. São dois casos que aconteceram muito próximos, e foi isso que nos levou a convidá-lo para que o senhor pudesse nos explicar aqui por que essas doenças acabam atingindo ou impactando tão fortemente os idosos, né? Por que as pneumonias e doenças respiratórias têm sido cada vez mais, não é o caso do Papa Francisco, ele morreu vítima do derrame e da insuficiência cardiorrespiratória, mas por que elas impactam tanto os idosos, especialmente idosos? Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui na entrevista. Prazer é nosso, pai. Com relação à pergunta, assim, quando a gente fala de quadros infecciosos no geral, a gente sempre se preocupa com a população idosa porque é uma população mais vulnerável, tanto do ponto de vista de resposta imunológica a eventos adversos, eventos infecciosos como a pneumonia, como ela também, geralmente a gente trabalha no idoso uma questão de fragilidade, e fragilidade é um estado de vulnerabilidade do corpo a um evento estressor. Então, geralmente a população idosa, ela tem mais vulnerabilidade e também tem mais comorbidades, mais doenças que potencializam aquele quadro infeccioso, né? E dificultam a resposta do paciente no tratamento e na recuperação pós-infecção. Então, se a gente olhar para o Papa Francisco, de história médica que ele tem, ele não só era um paciente idoso, acima de 60 anos, como ele também tinha outras doenças, né, diabetes, tinha uma hipertensão, e um passado médico que sugeria até bronquiectasias, que eram doenças pulmonares, uma doença pulmonar que pode causar essas infecções de repetição e complicações no pós-infecção também. Então a pneumonia pode ter um curso benigno, mais comum no paciente mais jovem e sem outras doenças. Mas em um idoso que é frágil, que tem outras doenças como diabetes, é um exemplo, mas tem outras várias que a gente pode comentar, esse curso ele não tem de ser benigno, ele tem de ser mais difícil o processo inflamatório que o organismo passa, a recuperação se torna mais complicada, durante um processo infeccioso grave, o nosso corpo demora a voltar a um estado basal, né? E um paciente idoso frágil, ele demora a voltar ao que ele era antes no pós-infecção. Então essa pneumonia que o Papa Francisco teve, que passou mais de 30 dias internado, isso aí foi muito grave para ele, foi muito estressor para o corpo dele. Ele provavelmente já tinha alguma doença, essa doença pulmonar já informada pelas mídias, ele já tinha uma doença pulmonar que aumentava o risco do processo infeccioso, né, das pneumonias, ele já teve várias pneumonias relatadas, e isso também resulta numa recuperação mais lenta, mais difícil. Ele provavelmente descompensou das outras doenças que ele tinha. Então, por isso que a população idosa é tão prejudicada em qualquer evento, qualquer quadro infeccioso, né? A gente falando da pneumonia é relevante, principalmente porque a pneumonia é uma das causas mais comuns, a causa mais comum de internação, causa infecciosa mais comum de internação, e é a segunda causa de óbito de etiologia infecciosa mais comum também, né? Então é muito relevante a gente falar da pneumonia nesse perfil de paciente. Doutor, nós temos tido também uma série de novas doenças, né? H1N1, algumas
algumas outras gripes também que estão vindo, se associando àquelas com as quais, digamos assim, vou até falar uma coisa bem de leiga mesmo, a gente já tinha costume de conviver, né? E aí você tem, por exemplo, as vacinas, que são realmente indicadas, sobretudo para esse público idoso, que é um público, como o senhor já explicou, mais vulnerável. Nós também estamos hoje, nós, enquanto seres humanos aí de todas as idades, mais vulneráveis a essas doenças, por uma série de questões, inclusive questões climáticas, poluição, novos tipos de vírus diferentes, assim, novas doenças. A gente tem realmente hoje uma dificuldade maior de conseguir passar incólume por essas doenças ao longo da vida? Se a gente tem uma dificuldade maior, assim, como eu falei, é uma causa mais comum, das causas mais comuns de processo inflamatório infeccioso e de hospitalização, né? A gente tem os grupos de risco, e a maioria das pessoas vão ter algum processo infeccioso de via aérea, em algum momento, né? Seja a via aérea mais baixa, né? Pulmão, uma bronquite, no caso do papo, seja de via aérea mais superior, né? O fato é que existem grupos populacionais que eles têm uma predisposição muito maior, não só o idoso, né, como a gente falou, mas pacientes que têm doenças como diabetes, pacientes que fumam, que bebem, eles têm risco aumentado, pacientes que têm doenças com comprometimento do sistema imune, pacientes que convivem com HIV, pacientes que têm câncer, que tratam com quimioterapia, radioterapia, eles têm toda essa predisposição. E como forma de prevenção, existem poucas coisas que a gente elenca mesmo, assim, né? Mas o principal para prevenir, para a gente evitar esses quadros infecciosos, de longe, é a vacinação e cessação de tabagismo, né? Interrupção de cigarro. Mas há vários grupos sociais que têm essa predisposição a ter o evento infeccioso e a ter um evento infeccioso grave, né? Como eu falei agora. A vacina, então, é muito importante, né? E, infelizmente, ao longo dos últimos anos, houve uma redução da cobertura vacinal da vacina contra a gripe, né? Eu vejo, assim, na minha opinião, poucas campanhas para estimular essas vacinas. Talvez fosse o caso de se dar uma maior atenção a esse aspecto, né, que impacta muito o sistema de saúde, inclusive, porque são internações graves, né, doutor? São internações, por exemplo, que vão para UTIs, que vão para intubação, então já é uma questão mais grave, uma questão de saúde pública mesmo. O impacto desse quadro infeccioso, ele é grave, ele pode ser muito grave. Ele impacta saúde pública, saúde privada, ele impacta a qualidade de vida, o risco de óbito para alguns grupos populacionais é um risco alto, a recuperação do pós-infecção, como eu falei, pode variar muito, mas tende a ser difícil em algumas pessoas, né, pessoas mais vulneráveis a esse quadro mais grave. Foi vilanizado um pouco, demonizada a vacinação, né, por conta de fake news. Mas é curioso a gente ver, por exemplo, quando a gente vai falar de qual é a principal causa de pneumonia bacteriana, tem uma bactéria chamada pneumococo. E é interessante a gente ver que, mesmo ele sendo a causa mais comum bacteriana, até a incidência a prevalência, a causa de infecção por esse germe vinha reduzindo, na verdade, por conta das vacinas que foram surgindo. Então, a gente sabe que a vacinação, ela diminui o risco de hospitalização, ela diminui o risco de complicações com óbito, né? Então, é óbvio que tem os grupos prioritários que vão receber a vacinação. Mas a gente sempre tem que tentar seguir o calendário vacinal. Isso é inegável o benefício que existe na vacina, na prevenção de várias doenças, e isso inclui as doenças respiratórias, né? Com destaque a vacinação para gripe, para influenza, né? Todo ano a gente tem a campanha de vacinação, ela se inicia ali geralmente 4 a 6 semanas antes do período sazonal das infecções por influenza.
Também tem os grupos prioritários, né, gestantes, idosos, pacientes que já têm doenças pulmonares, pacientes moradores de casas de asilo, abrigos, moradores de rua, tem mais grupos vulneráveis, né, então vamos sempre tentar manter o calendário vacinal atualizado, né, a gente não tem justificativa para a gente achar que a vacina é a vilã, pelo contrário, é uma forma de prevenção eficaz, né, e disponibilizado pelo SUS, gratuito, né. Isso mesmo, doutor, muito obrigada pela sua entrevista, por essa conversa com a gente aqui no programa. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado.